Conversas cruzadas desta noite discutindo o pacote de sustentabilidade econômica do governo Tarso Genro e o chamado pacotaço. Eu vou retomar com o Dr. João Vitor Domingues, respondendo, de certa forma, as provocações aí do Celso e do Lamar. Então, primeiro que ainda sobre o tema da Previdência. Nossa proposta preserva os direitos adquiridos, mantém a Previdência Pública, criamos um fundo sustentável. Para tu ter uma noção, Celso, isso que tu falavas no bloco anterior, se nós pegarmos os últimos 8 anos, para tu veres como esta nossa proposta da Previdência, ela não é insuficiente. Nos últimos 8 anos, entraram cerca de 10 mil novos servidores públicos. A partir da aprovação do projeto de lei hoje, da entrada em vigor da lei, se entrarem nos próximos 8 anos mais 10 mil novos servidores públicos, eles já estarão no novo regime. Então, isto caminha para a sustentabilidade. Se nada fosse feito, esses novos 10 mil servidores continuariam aumentando o déficit do atual sistema. Então, partir do princípio que quem ganha mais paga mais, não é uma injustiça. Então, eu acredito que essa proposta da Previdência, ela é constitucional, é legal e comete uma justiça também com aqueles mais baixos salários. Em relação ao tema da dívida com a União, o governador já em janeiro recebeu a visita da presidente Dilma aqui no estado. Depois foi a Brasília reunir com o ministro da Fazenda. E novamente, a semana passada, esteve em Brasília reunido com a presidente Dilma Rousseff. Na pauta, 2 questões que são fundamentais para o Rio Grande do Sul resolver seus problemas financeiros, a sua capacidade de investimento também, além dessas medidas que nós estamos adotando. O tema da dívida e o tema da guerra fiscal. Então, o nosso governador tem tratado disso com prioridade e com bastante firmeza. Sobre esses 2 pontos, o que foi sinalizado? Abrir um debate sobre uma renegociação da dívida. Por que ficou de fora? Por que o governo não está lutando pela redistribuição dos royalties do petróleo? Não, o governador apoia essa questão. Tanto é verdade que se for perguntado hoje para o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, quanto que é a arrecadação de ICMS do Rio de Janeiro, provavelmente ele não saiba dizer assim de pronto. Porque não é importante para o estado do Rio de Janeiro frente ao que recebe de royalties. Então pode, inclusive, fomentar a guerra fiscal, a atração de investimentos, porque o ICMS não é importante. Okay. Agora, o estado do Rio Grande do Sul é fundamental. E esses 2 pontos foram sinalizados positivamente pela presidente. A questão da dívida, talvez no primeiro momento mexendo no indexador, que talvez para nós ainda não sirva, né, de imediato. Mas da guerra fiscal mais positivamente sinalizado, da estabelecimento de uma alíquota nacional única, em patamares bem mais reduzidos do que hoje se pratica de ICMS, com compensação para os estados como o Rio Grande do Sul que vierem a perder com essa redução da alíquota. Celso? Então, veja, nós não estamos parados, não é só essa questão do plano de sustentabilidade. Um conjunto de medidas estão sendo adotadas e os temas estratégicos estão sendo enfrentados. Celso. João Vitor, tem vários elementos que são positivos no governo do Estado. Acho que, por exemplo, a questão da reforma agrária, enfrentada da forma que o governo está enfrentando, é positivo. A questão da dívida dos pequenos agricultores, da agricultura familiar com o Estado, é positivo, porque são elementos que vão no sentido da distribuição de renda. Agora, tem elementos que são extremamente preocupantes, e nós dialogávamos aqui sobre os compromissos que o Estado está assumindo. Um deles, por exemplo, e que é por força de lei, que é o piso nacional dos educadores e educadoras, os professores e professoras. Que, aliás, é uma vergonha os estados e municípios que ainda não pagam, porque hoje um professor aqui, por 40 horas, não tem um vencimento do piso nacional que está a menos do que R$ 1.500, é um desastre para a educação, para o Estado, logicamente. Então, mas o Estado vai ter que pagar. O governador tem feito e tem dado opiniões no sentido de que vai cumprir durante o seu governo o piso dos educadores. Bom, e aí, na nossa opinião, para que o Estado possa ter capacidade de investimento e tem que pagar, defendemos que tem que pagar o piso dos educadores. Tem mais outro tema que é o piso dos policiais
dos trabalhadores e trabalhadoras da segurança, que está sendo aprovado no Congresso Nacional, que é superior ao piso dos educadores. Portanto, são demandas que o Estado terá, e aí será que terá, com esse, ao não enfrentar temas como, por exemplo, a matriz salarial que o Estado vive, esse desequilíbrio na matriz salarial que o Estado vive. E aqui o que é o desequilíbrio? Uns ou muitos ganham muito pouco e poucos ganham muito. Esse elemento o Estado precisa equilibrar para ter capacidade de, por exemplo, pagar o piso para os professores e professoras, ter capacidade de pagar, por exemplo, o piso para os servidores da segurança, que terá que pagar por força de lei, e, logicamente, que terá que fazer acordos com o governo federal. Não tem dúvida. E, aliás, o piso da educação é um erro que os estados fizeram de não comprometer o governo federal com demandas para que os municípios e estados pudessem pagar o piso. E, portanto, hoje está na sua... Darcy, para termos tempo de todos falarem nesse bloco. Doutor Darcy, por gentileza. Não, inicialmente eu só gostaria de contestar o que o João Vitor disse aqui. Na realidade, eu também acho que é uma questão de terminologia. Eu tenho esses dados que são oficiais da CAGE, esses estão corrigidos pelo IPCA, né, desde 2000. Eu teria como sentenças judiciais, foi pago nos últimos 4 anos, 350 milhões em média. Em despesas de exercícios anteriores, que eu acho onde estão os RPVs, não sei o quê, 400 milhões em média. Mas aí tem muita coisa de terminologia também. Agora, voltando ao problema previdenciário, as reformas precisam ser profundas. Agora, o que o governo do Estado propôs aí, na realidade, em termos de Estado, não teria muito mais coisa que fazer, a não ser as pensões, que eu acho que dava para mexer alguma coisa, que pensão no Brasil é uma vergonha. Né? Imagina uma coisa, o Brasil gasta 3,2% do PIB, todo o Brasil, todo aí, com pensões. Os países da OCDE, que são ricos, gastam 0,8%. Quer dizer que aqui, se a pessoa viúva, uma pessoa com 25 anos, de que jeito uma pessoa, fica recebendo toda a vida, se a pessoa tem um salário alto, 2 com salário alto, morre, os 2 recebem. Quer dizer, a pensão não foi feita para isso, não foi feita para ninguém aumentar o ganho. Por exemplo, o dependente deixa de ter o direito da pensão, ela reverte para não deixa de reverte para a pensão novamente, né? Para a viúva, no caso. Então são essas coisas. Agora, o que nós precisamos fazer é uma reforma profunda na Previdência. E precisamos mexer nas idades. Não podemos se aposentar com 50 anos. Isso não existe em nenhum país do mundo. Então, se nós quisermos, por exemplo, o caso do magistério. O magistério, coitado, tem uma miséria, não resta dúvida. Mas nós pagamos... Uma área tão importante. Né? Tão importante. Mas só que nós pagamos R$150 para um professor que está trabalhando, que está aposentado, para cada 100 para quem está trabalhando. Quer dizer, não tem como. Né? Okay. E o caso também da segurança. A segurança também, a brigada não tem idade mínima. Quer dizer, quando eu não atacar essas coisas, eu vou pagar mal toda a vida. Doutor Lamarck. Sabe, Rodrigo, que eu tenho uma coisa que tem me incomodado muito ao longo desses últimos meses, que é uma contradição, ao menos na minha avaliação, na minha opinião. Uma contradição que, volto a dizer, na minha avaliação, ela é manifesta. Há 5 meses atrás, nós vivíamos um Estado, segundo o governo que estava governando o Estado do Rio Grande do Sul naquele momento, um Estado com o chamado déficit zero. Isto foi colocado para toda a sociedade do Rio Grande do Sul, isso foi divulgado, isto foi debatido no âmbito da imprensa. 5 meses depois, nós temos hoje uma constatação, pelo que está posto pelo novo governo, de que o Estado do Rio Grande do Sul hoje está numa situação de quase colapso, precisando sim deste tipo de medida para que possa retomar a sua capacidade de investimento. Eu fico me perguntando, e eu imagino que o cidadão que está nos assistindo, ele também faça essa pergunta. Mas quem está a verdade? Qual é a situação que é posta hoje para a sociedade? Porque nós não podemos, apenas pela troca de governo, um governo diz uma coisa, um governo afirma textualmente durante muito tempo uma determinada situação, e o outro governo, 5 meses depois, entra e afirma algo absolutamente contrário àquilo que estava sendo dito. O cidadão fica sem saber aonde está a verdade,
sem saber o que está acontecendo de forma efetiva. E o que mais preocupa esse cidadão é quando nós vemos a afirmação do atual governo dizendo que precisa sim, efetivamente, retomar a sua capacidade de investimento. E eu não estou aqui dizendo que seja equivocado isso que o governo está dizendo. Eu estou dizendo que nós deveríamos, que a sociedade deveria conhecer melhor este debate, para saber efetivamente aonde estava a situação colocada e, de fato, quem tem a razão naquilo que foi posto. Okay. A sociedade deve se perguntar sobre isso. Certamente. Conversas Cruzadas debatendo o pacote do governo do Estado de sustentabilidade econômica, que está em votação nesse momento, que está em discussão na Assembleia Legislativa nesse dia tenso aí. A gente volta daqui a pouquinho para o último bloco do Conversas Cruzadas.